Olá, boa noite. Eu sou o jornalista Cefas Carvalho e estamos começando mais uma edição do programa Conversa de Botequim. Toda sexta-feira, 16h30, em algum lugar de Natal, um bate-papo, uma entrevista, na verdade, um bate-papo mesmo, com alguém que faz alguma coisa interessante, arte, como é o caso da entrevistada de hoje. Estou aqui, como você pode ver, no Barros Café, na livraria Manimbu, aqui em Petrópolis, com Josimei Costa, professora, poeta, escritora e investigadora. A quem eu vou saudar. Josimei, bem-vinda ao Conversa Botequim. Muito obrigada, é um prazer estar aqui nessa conversa, que vai ser, eu acho que muito interessante, pelo que você já andou me contando dos entrevistados que estiveram aqui. Vai ser muito interessante, pelo que eu conheço também da sua história, da sua vasta produção e dos causos que você tem para contar. Vou fazer aqueles velhos lembretes. Nós estamos ao vivo no Barros Café, aqui na Livraria Manimbu. Quem quiser assistir, vem para cá. Tem muita gente bacana aqui. Daqui a pouco eu digo o nome de um por um e uma por uma aqui. Nós temos a recepção aqui de Ayrton Barros, de Aloysio Azevedo, a quem agradeço pelo apoio logístico. O programa é 100% interativo. Quem quiser fazer perguntas para Josimei ou qualquer tipo de comentário, vai lá no Facebook Cefas Carvalho, que está sendo transmitido ao vivo, e faz a pergunta que eu passo aqui em letra manual para Josimei. Mas a primeira pergunta é sempre minha. E é sempre a mesma pergunta. Josimei, eu sempre pergunto, como é a tradição do programa, já que a gente vai ter muito tempo aqui, no mínimo uma hora, sobre como foi você se tornou escritora, professora, com livros publicados, que a gente vai falar tudo isso. Mas era seu sonho de infância? Como é que foi a sua infância? Como é que começou tudo, Josimei? Olha só, não sei se foi coincidência ou não, hoje é dia do escritor. Hoje é dia do escritor, foi coincidência. No dia do escritor eu fiz uma postagem no Instagram dizendo que a escrita, a publicação, menos a publicação, mais a escrita, fazem parte da minha vida desde que eu me lembro por gente. Sendo que antes dos 6 anos não lembro de nada, mas também não sabia escrever ainda, né? Pois é. E a partir dos 6 anos eu lembro, na verdade, Cefas, a primeira vez em que eu tentei aprender a ler. Foi mesmo? A minha mãe me colocou numa escola achando que podia adiantar o processo. E era uma escola vizinho ao Cônego Monte, você sabe. Sim. Hoje onde fica o Cônego Monte, lá em Lagoa Nova. E eu estava lá na frente do quadro, a professora escrevendo aqueles garranchos, na época lousa, era verde, com giz. E eu dizia, o que é isso que eu não consigo entender? E doía na minha cabeça a tentativa, o esforço de entender o que eram aqueles garranchos. Portanto, antes dos 6 anos, a escrita não fazia parte. Mas isso foi com 6 anos? Com 6 anos. 6 anos. Com 7 anos entrei na escola, naquela época era quando a gente se alfabetizava, né? Aos 7 anos mais ou menos, e eu comecei então a gostar de ler. Eu lembro que meu pai me deu de presente, eu ainda muito pequena, um livro de contos, histórias do Arco da Velha. Eu tenho esse livro até hoje. Nossa, que coisa linda! E lembro que ainda fazia o ensino fundamental, talvez a parte final do ensino fundamental, e eu escrevi um poema e ganhei um livro por causa desse poema que eu escrevi. Era um livro de Monteiro Lobato, tem até hoje. Então, qual era o livro? O livro é Histórias da Tia Anastácia. Da Tia Anastácia. E hoje, né, a gente tem algumas reservas em relação ao Monteiro Lobato, pela pessoa que ele foi. Sim. Mas o livro fez parte da minha memória de leitura e escrita. Alguns livros de Monteiro Lobato, junto com Vagalume, também foram os primeiros livros. Eu lembro com carinho. Entendo a discussão, é válida. É válida, sim. É válida, mas também há que lembrar que também marcou, né, a infância de muita gente. Também não pode se apagar isso. Não se pode apagar. Então eu comecei a tomar gosto pela escrita. Eu lembro que, adolescente, eu comecei a escrever romances. Adolescente ainda? Adolescente ainda. Adolescente eu escrevi um romance romântico com alguma pitada de erotismo, né? Eu devia ter uns 15 anos, talvez. E esse livro eu estudava na escola doméstica. E esse livro foi parar nas mãos das internas da escola. E elas começaram a passar o livro de uma para outra e o livro desapareceu. Eu fiquei desesperada quando a professora de disciplina, Zoraide, quem estudou naquela época, lembra dela, me chamou para conversar. Nossa. Josimei, este livro é seu? Foi você que escreveu? É bom demais! Eu tava esperando a bronca. Eu também. Quando ela falou isso,
E muitas vezes a gente se reunia no recreio para conversar sobre os meus contos do momento. Eu escrevia, contava, e um dia uma colega resolveu contar, também sei contar histórias. E aí ela resolveu contar uma história e estava tão bem feita, tão elaborada, eu pensei, caramba, como eu não sei escrever. Nossa. Quando terminou, ela disse, era uma fotonovela, contei para vocês uma história que já existia. Já existia. Né? Então, é isso. Foi que bacana, Josemei. Tudo isso com 15 anos, 16? Na verdade, eu acho que o poema que ganhou o livro do Monteiro Lobato, eu devia ter uns 11 uns 11? anos. Uns 11 anos. Aí, quando foi que você começou a ler literatura, propriamente dita? Machado de Assis, outros mais modernos, com que idade? Na escola, a gente tinha que ler, leitura obrigatória, né? Todos esses autores clássicos da literatura brasileira. Os outros da literatura estrangeira a gente não era obrigada. Sim. Mas a minha mãe gostava de ler e ela me presenteava com livros, ela tinha livros e eu tinha amigas que também gostavam de ler e eu lembro, eu acho que eu era a melhor leitora naquela época, sabe? Eu lembro que ainda na escola doméstica, portanto, antes dos 15 anos, eu estava lendo A Náusea, de Jean-Paul Sartre. Só que essa leitura era uma leitura com quem eu não tinha muito com quem debater. Né? Em casa as pessoas gostavam de ler, mas não exatamente esse tipo de literatura. Sim. Mas a minha mãe, por exemplo, tinha Por Quem os Sinos Dobram, né, de Hemingway, e eu li. Só que ela não discutia comigo. Então essa coisa de ler e discutir foi da idade mais madura mesmo, né? Foi quando entrei na universidade. Seu pai e sua mãe, quais as profissões deles? Meu pai era mecânico de automóveis e, inclusive, no último livro que eu escrevi, eu faço uma menção a isso. Era analfabeta até os 35 anos. É mesmo, Josemei? E a minha mãe, ela cursou o ensino fundamental, na época era outro nome, e só voltou a estudar depois que eu já era adolescente. Então, ela se formou em História. Meu pai também chegou a se formar, porque ele estudou. Que história maravilhosa, Josemei. Ele se formou em Biologia, um curso que ele fez para ter um curso superior, porque ele nunca exerceu. Sim. E a minha mãe, eu acho que é a mesma razão, porque ela fez História, mas também nunca exerceu. Nossa! Mas todos fizeram faculdades depois que a gente já estava casado, trabalhando. Por influência sua, deduzo. Não, eu acho que eles queriam, mas eles não tiveram oportunidade. Meu pai era retirante do interior de Pernambuco. É mesmo? Sua família é do interior de Pernambuco? A do meu pai. Do seu pai. A da minha mãe, a de Laranjeira do Abdias, eles também foram retirantes para São Paulo, de Pau de Arara mesmo. Nossa! E aí não tiveram como estudar. Só depois de adultos, depois com seus filhos já, a vida melhorou financeiramente, eles puderam se dedicar a isso. Mas você nasceu em Natal? Não, eu nasci em Guarulhos. Eles retiraram os dois para lá, né? Meu pai do interior de Pernambuco e minha mãe daqui de Natal. Foram para São Paulo, se encontraram, casaram, tiveram filhos e aí voltaram. Voltaram. Isso. Com que idade você voltou? Com 6 anos. 6 anos? É. Você morou em que bairro quando era criança, aqui em Natal? Aqui em Natal eu morri. Na verdade, eu só passei 3 meses em Areia Preta e o resto da minha vida, até me mudar agora, recentemente, eu morei em Lagoa Nova. Foi? Foi. Nossa. Vamos falar sobre chegar aos 18 anos. Você estava começando as leituras, aí chega aquela fase, na época era o antigo vestibular, que você prestava vestibular, que também é a fase dos 18 anos, 17, 18, 19 anos, que também muda tudo. A adolescência vira outra. Como é que foi essa fase, tanto a entrada vestibular, uma nova vida, e ao mesmo tempo chegar aos 18? Como foi tudo isso, Josemei? Pois é, um pouquinho antes de chegar aos 18, eu vou dizer uma coisa que mudou em relação à leitura. Eu era o que se chamava na época de CDF, não vou dizer o que significa, por questões de censura, de idade, mas hoje... A nossa geração toda sabe. Pois é, hoje, nerd, né? Eu era esse tipo de estudante, então eu passava minhas horas do recreio na biblioteca lendo. E eu gostava de romances também de mocinha, aqueles bem românticos. Sabrina, Bárbara Cartland. Isso era depois, né? Mas antes eu lembro de um chamado It. Não sei nem quem era o autor, mas assim, tudo nessa linha de mocinha que vai encontrar o príncipe encantado. Mesmo que não fosse um príncipe, né, de verdade, a rigor.
E eu estava lá no recreio e comecei a escutar as crianças da escola gritando, brincando. E aí eu pensei assim, eu estou lendo um livro sobre infância, para ver na letra, no papel, o que elas estão fazendo lá fora. Isso não está muito certo, não. Nossa, que reflexão interessante. Aí eu decidi brincar. Então, na verdade, eu poderia talvez ter sido uma leitora melhor se eu não tivesse gastado um tempo brincando. E eu ainda hoje faço isso. Muitas vezes eu deixo de ler um livro que eu até gosto para estar com meus amigos conversando. Hemingway dizia uma frase parecida, né? É muito difícil escrever quando se quer viver a vida. E Hemingway gostava de caçar, tudo que hoje também é politicamente incorreto, Sim, a não ser beber e viajar. Mas Hemingway também tinha esse dilema, ele poderia ter escrito mais livros, muitas né, vezes se não vivesse. Muitas vezes é isso que eu penso, porque eu gosto muito de viver, né? Eu gosto de atividade física ao ar livre. Isso não combina muito com ser um grande leitor, né? Mas enfim, eu tento conciliar, tento colocar as coisas mais ou menos em equilíbrio. Aí, 18 anos. 18 anos. Quando eu estava chegando perto dos 18 anos, eu lembro de ficar desesperada porque eu ia ter que ter CPF, eu ia ter que ter um monte de documento e eu pensava, como é que eu vou dar conta disso? Como é que eu não vou perder esses documentos? Como é que eu vou entrar na vida adulta? Eu não sabia como é que eu podia dar conta, né? E o outro grande dilema é que na época tinha vestibular. E é um outro problema para mim também, é que eu tenho muita sede de conhecimento de diversas fontes, não só da leitura. Sim. Então, eu queria fazer muitos cursos, porque eu queria conhecer muitas coisas. Então, veja a confusão. Eu queria fazer biologia, talvez medicina, talvez astronomia, talvez psicologia, talvez letras e talvez comunicação. Então eu ficava mudando de escolha a cada, 10 dias. Na época da inscrição no vestibular, eu estava querendo comunicação. Aí tive que fazer. Uma semana depois estava arrependida, porque não era aquilo que eu queria fazer. Mas, enfim, acabei ficando. E estou até hoje envolvida com a área de comunicação. Poderíamos ter uma astrônoma, né? Aqui, eu poderia estar entrevistando uma astrônoma. Se não fosse ter que estudar física, que tem esse lado. Foi por isso que eu desisti da astronomia. Josemar, mas e o curso de comunicação? Como é que foi? Então, relação com os colegas? Você já tinha descoberto que poderia viver a vida também? Pois Como é que foi? Ainda mais sendo jornalista, né, Cefa? Jornalista faz conversa em botequim. Pois é, né? Então é isso que acontece. Eu descobri os botequins quando estava fazendo comunicação. É quase um pré-requisito. É quase um pré-requisito. Pois é. O curso de comunicação foi assim. Eu fiz o vestibular, achava que não ia passar, passei numa boa colocação. E comecei a trabalhar junto com o primeiro dia de aula. Porque foi. Foi mesmo? Foi. Porque eu tinha uma amiga que a família era da família Alves, ela sugeriu para alguém, e também, como a minha colocação no vestibular tinha sido boa, eles já tinham a decisão de convidar esse estudante que tivesse uma boa colocação para entrar. Sim. No estágio da Tribuna do Norte. Tribuna do Norte. Então, eu fui estagiar, então eu comecei as duas coisas juntas, o trabalho, a prática na profissão e o estudo. Um atrapalhou um pouquinho o outro, né? É claro. O estudo atrapalhou a prática porque eu descobri que não gostava muito da superficialidade da pauta geral. Eu não gostava. Eu gostava de caderno de cultura, eu gostava de grandes reportagens, aí eu me dava bem, mas só que o jornalismo diário não vive disso. Não. E se o editor mandar para cobrir poda de árvore e rua esburacada, você tem que ir. Entrevistar naquela buraco, época. A gente dizia, exatamente. Eu fiz muito isso. Tá vendo? Então você sabe do que eu estou falando. Isso é muito chato. É muito chato. É uma formulazinha que você só tem que preencher com nomes diferentes e datas diferentes e alguns números diferentes. O resto é uma fórmula. O lead, sublead. Muito antes da inteligência artificial, né? O repórter já sabia a base. Então o estudo atrapalhou a prática. A prática atrapalhou o estudo porque eu poderia ter me aprofundado em algumas disciplinas que eu gostava, mas que exigiam mais leitura e mais tempo. E eu não tinha. Eu lembro que eu fiz o trabalho de conclusão de curso de madrugada, porque era o único horário que eu tinha para estudar.
Ele não ficou muito bom, não, o TCC, mas ele foi a semente desse livro, então Pronto. depois a gente pode falar. O tema foi esse. A gente pode Vamos falar falar depois, sobre isso depois. Então, e a minha turma de faculdade, na época, eu entrei em 80, no vestibular de 79 e comecei o curso em 80. Era uma turma que teve muita gente interessante, muita gente boa, muita gente que está no mercado aí. Me deu o meu primeiro marido, João Bezerra, ele era meu colega de turma. Me deu também alguns colegas que ainda hoje atuam na profissão, os Julião, eles eram... Vanilson e Valdir. Isso, Vanilson e Valdir, eles eram colegas. Adriano de Souza era da turma, mas também estava, eu acho que ele estava um pouco desnivelado. Excelente escritor. Carlão. Saudoso Carlão. Paulo Laguardia, cineasta, também era colega. Fernando Fernandes, que hoje é diretor, não é, da Tribuna do Norte, ele foi nosso colega de curso. Turma excelente. Pois é, Graciema Carneiro, assessora de comunicação. Sim. Sônia Padilha, repórter e depois virou professora universitária. Ela morou muito tempo fora de Natal, está hoje de volta aqui, mas fora ela também teve uma carreira de sucesso como jornalista. Aglair, Conceição, Souza lá da TV Universitária, muita gente, muita gente que turma fantástica. Conseguiu colocação no mercado, hoje não está mais tão fácil assim, não. Né? Josimei, vamos falar um pouquinho sobre isso, isso é um tema bom, até me perguntaram por zap se eu ia perguntar isso para você, claro que eu ia perguntar. Você é do tempo, como eu também sou, da máquina de escrever. A gente escrevia matéria mecânica, com Olivetti, Hamilton. Eu ainda cheguei a ver linotipo, ainda era outro jornalismo. O recortar. Isso, recortar. E colar era físico, a gente recortava do papel e colava com cola no outro exatamente. papel. Você tinha que fazer o título com tantas linhas de tantos toques. 3 linhas de 15 toques. Como é que você via o jornalismo dessa época, aí adiantando um pouco, em relação ao jornalismo de hoje, que a gente também vai falar sobre as contradições. Mas como é que você via aquela época, o jornalismo, Josimei? Bom, o meu olhar sobre aquela época é um olhar um pouco deslumbrado e decepcionado, desiludido ao mesmo tempo. Deslumbrado porque foi o meu início, né? E eu era uma jovem, comecei com 18 anos a trabalhar no jornalismo, era uma jovem que acreditava muito que o jornalismo era aquela profissão onde você podia buscar um ideal de verdade, de justiça social, de aprofundamento de conhecimento. Vamos com calma, devagar com andor, porque não é bem assim. Não. Eu não trouxe para mostrar para vocês, mas eu tenho um conto numa coletânea chamado Jornalismo e Literatura, Sedução da Palavra. Foi organizado por Gustavo de Castro e Alex Galeno. Eu tenho um conto lá, em que eu narro um episódio dessa minha época de jornalismo, onde, nossa, aquilo que eu achava que podia como jornalista, que o jornal iria fazer, que o bom jornalismo ia conseguir, caiu por terra. Eu posso contar? Pode. Eu vou contar. Não vou contar os nomes. Não vou contar os nomes, porque eu posso ser processada. Mas depois vocês busquem o advogado do programa é bom. Pode contar. Na época em que eu trabalhava num jornal, eu fui pautada, ouça bem, para fazer uma reportagem no Hospital Colônia João Machado. Era assim que se chamava na época, que era o hospital onde se internavam as pessoas com doenças mentais, hospício. E fui com um repórter fotográfico, ele era de São Paulo, e era um pouco maluco esse repórter. Ele estava no lugar certo. Estava no lugar certo. Ou seja, topava tudo, fazia tudo por uma boa foto, e fomos lá sem avisar, tentar entrar no hospital. A gente foi de branco e a gente usou um estratagema que hoje não é considerado mais ético. Na época ainda era. A gente fingiu que era estagiário, residente, era enfermeiro ou médico e foi vasculhar por dentro o hospital. E eu fiquei horrorizada com o que eu vi. Está narrado no conto. Nossa. Eu vi pessoas nuas, pessoas dormindo em camas sem colchão. Eu vi instalações sanitárias que a gente descobriu depois eram da mesma forma desde 1950. Sabe como eram? Buraco no chão. Quem usasse era para estar cocorado. Não tinha vaso sanitário, uma imundície, a copa, era tudo horroroso.
Desculpem aí, bati no microfone. Era desumano, era inumano. Eu registrei tudo aquilo, o fotógrafo fez as fotos. Quando a gente terminou, para não ser completamente aético, a gente foi falar com a direção do hospital e fizemos isso. O senhor explica como, o que é isso? Ele disse, eu não acho que vocês foram horríveis, vocês entraram aqui, não sei o que, eu não vou falar nada. Blá, blá, blá. Aí a gente foi embora, entreguei, dei o máximo de mim na reportagem. Eu já, na época, não era mais foca, eu já Sim. tinha uma boa noção do que era a escrita jornalística. E fui esperar a matéria sair no dia seguinte. No dia seguinte, 2 dias depois, nada. Aí eu cheguei para o editor que tinha autorizado a pauta, e o editor, não, desculpa, o chefe de reportagem, e perguntei, não saiu, por quê? Vai ficar para o domingo? Porque eu sabia que era uma grande reportagem. Isso, reportagem né? especial, Aí ele disse, acho que sim, domingo, nada. Aí eu perguntei para ele, não vai sair não, né? Ele disse, não. Eu disse, e por que não? É porque o dono do hospital é amigo do editor. Quer dizer, não era nem uma questão política tão forte, era compadrio. E ele não autorizou a publicação. Eu disse, mas eu fui pautada, eu corri risco de vida, porque disseram isso, inclusive que havia pessoas ali com doenças mentais agressivas, Sim. violentas. Isso podia ter resultado num grande acidente para a gente. E a condição delas era uma coisa que merecia denúncia. Nunca foi denunciada. Até hoje, eu não lembro de ter visto matérias sobre as condições de vida dos hospícios de Natal na década de 80. Agora vocês depois procurem quem é. Não, eu já tô, a minha mente já está aqui. Isso era, não vou dizer que era comum, mas era usual na época, né, Josemei? Assim, eu já ouvi... Eu acho que não só na época, né? Hoje em dia quem também. É que faz o que quer no jornalismo, que é a empresa dos outros. Então, eu vou adiantar a pergunta agora, vou adiantar bastante. Existe ainda jornalismo investigativo? Existe. Eu sou uma grande leitora, espectadora e ouvinte, mas principalmente ouvinte. O jornalismo investigativo hoje está nos podcasts. Antes de vir para cá, eu estava escutando um podcast que eu acho incrível, chamado Rádio Escafandro, é de Matheus Chiaverini, um ex-jornalista da Folha de São Paulo que, por não conseguir publicar as reportagens investigativas como ele gostaria, ele criou esse podcast. E ele estava explicando com todos os detalhes, porque os programas, os episódios desse podcast têm 1h, 1h30 de áudio. Então é uma coisa profunda. Ele estava explicando a situação da Palestina, de Israel, o genocídio que está sendo cometido contra os palestinos pelo Estado sionista. E como isso eu fiquei muito envergonhada, como isso é representativo do que é a humanidade, porque acontece ciclicamente. Aconteceu durante o Estado nazista alemão, está acontecendo de novo, mas é mais vergonhoso porque é na minha época. É a gente assistindo, a gente vendo uma população sendo objeto de limpeza étnica e a gente é impotente para entender. Em tempo real, né, Josemei? Porque antes não existia isso, não era em tempo real. Hoje a gente vê em tempo real. A gente vai no Twitter, vai no Instagram, e a gente sofre. Não é à toa que tem tantas doenças emocionais, tanto estresse, tanto burnout, tanta coisa acontecendo com os nossos nervos, porque a gente está vendo isso acontecer e não consegue fazer nada. Enfim, tem um outro podcast também, aliás, mais 2, que são nessa linha de podcasts investigativos, jornalísticos e investigativos, que eu também ouço com muita frequência. Um chama Rádio Novelo Apresenta, é narrativo e conta histórias que não são exatamente factuais ou atuais. São histórias interessantes, mas com uma investigação jornalística trazendo à tona. Esse é o do Felite, que escreveu a história do Fofão, da Augusta? É esse? Não, a Rádio Novela Apresenta é de uma equipe. Tem até uma jornalista que foi casada com um jornalista daqui do Rio Grande do Norte, Carol Pires, foi casada com um Levi, jornalista daqui. Não tô lembrado, É feita por uma equipe de mulheres, esse Rádio Novela Apresenta, e tem também um desdobramento chamado
Fio da Meada é com a equipe, mas só uma das pessoas que faz, que entrevista pessoas interessantes, pessoas que estão... esse mais atual. Pessoas que estão falando de coisas que estão acontecendo neste momento. E o último que eu escutei, que eu estou atrasada, é sobre... É um ponto de vista muito interessante. É um pesquisador paulista que está discutindo a desimportância do voto para algumas das nossas situações políticas e sociais contemporâneas. E ele explica por quê. E isso não é antidemocrático. Ao contrário, ele diz que a democracia, às vezes, não pode ser decidida pelo voto, por alguns outros sistemas de representação. Muito interessante. É muito interessante. Escutem, Fio da Meada. Muito bom. Eu tenho um monte de perguntas. Tem agência pública também, viu? Eles têm podcasts incríveis. Eles fizeram um sobre o tipo de assédio e violência sexual que o dono das casas, fundador das Casas Bahia, Samuel Klein, sim. Cometeu por anos. Quem é que fez a reportagem? Elas, da agência pública. Esse assunto aí deveria, né, ser mais divulgado, inclusive. Não vai ser. Não vai ser. As Casas Bahia são anunciantes. Espero que não sejam aqui do Conversa de Botequim, senão você vai perder o patrocínio. Não. Nossos anunciantes são depois a lista, né, dos anunciantes. Cindy Petro, CUT, Livraria Manimbu, Arte e Cultura, agradecer a Luísio. Já tivemos o apoio da Cachaçaria Morim, Cachaçaria, Livraria, Sindicato. Casas Bahia, não. Matheus Levi, dando boa noite. É Matheus? Olha aí, boa noite. Nosso Matheus. Olha aqui, Margot Ferreira. Meu TCC teve como uma das bases a tese de mestrado de Josimei. Foi sobre os filhos da guerra, os frutos do amor entre soldados americanos e natalenses. Tá aqui, nossa, isso. Eu adoro esse tema também. Durante a Segunda Guerra Mundial. Josi também tem um texto incrível, uma verve literária que vem fazendo falta à nova geração de escribas. Beijo, Josi. Margot, valeu, Margot. Valeu, beijão pra você. Margot também deu uma entrevista maravilhosa no Conversa Botequim. Margot é incrível. Maravilhosa. Muito. Publicou recentemente Amigos do Pelo. Amigos do Pelo, exatamente. E tem Mia Couto, gente do céu. É uma coletânea de contos de muita gente bacana. E ela tem o programa Mochilão. Ela e CBI. Oi? O programa de Margot tá no YouTube e o Mochilão também tá no YouTube. Isso, exatamente. O Mochilão, ela e CBI, também foi entrevistada com o Botequim no YouTube. É só procurar lá, programa Mochilão. Tem um programa com Ângela Bezerra também. Filhas da Pauta. Filhas da Pauta. Também ótimo programa. Tá aí, haja assunto pra gente falar. Muito bom. Valeu, Margot. Verinha Machado, sempre presente. Boa noite. Equipe top, entrevistas maravilhosas, bate-papo descontraído com assuntos que acrescentam sempre. Valeu, Verinha. Obrigado, continua ligado aqui. Olha aqui, a pergunta do nosso hostess, a Luísa Azevedo. Josemei, discorra sobre o papel do escritor em nossos tempos. Qual é a importância da literatura engajada e formadora de consciência? Luísa, eu vou só pedir uma licença para deixar para a gente entrar na literatura na outra parte. Aí tá aqui, para a gente continuar no jornalismo, para não embananar. Organização. Aí a gente depois vai... depois a gente vai para a literatura com força. Sobre o jornalismo, um assunto que eu gosto muito no jornalismo, que a gente discute muito, quando eu trabalhava no Saiba Mais, a gente discutia também muito. Hoje se tem o jornalismo declaratório. Eu lembro que, eu odeio essa frase, na nossa época, ou seja, quando a gente trabalhava em redação, se algum entrevistado falasse uma barbaridade, por mais foca, por mais jovem, o repórter questionava. O entrevistado, ainda que fosse deputado, senador, ele não podia falar uma barbaridade. Josimei, hoje se publica qualquer barbaridade que a pessoa fale. Como é que você vê isso do jornalismo declaratório de hoje? Que você pega veículos, eu não vou nem dizer sérios, veículos institucionais não, desculpa. Veículos da grande mídia, UOL, Terra, Comercial, Metrópolis, Globo, G1, botando fulano de tal, abre aspas, e uma barbaridade que o repórter não diz. Mas, querido, isso é verdade? Você viu isso aonde? Como é que você vê isso? Nós estamos numa época em que a palavra, o discurso, perdeu... Isso já estava
anunciado por Baudrillard desde a década de 80. Né? Perdeu sua correspondência com algum significado mais verdadeiro, real, poético até, né? Sim. Então, não é só o jornalismo que está assim, embora o jornalismo tenha contribuído bastante para a gente chegar onde a gente está, né? Concordo. O jornalismo sensacionalista, chamada imprensa marrom, não surgiu hoje. Sim. Faz muito tempo que isso está aí. Desde que o jornalismo é jornalismo, eu acho que isso existe e a gente tem isso junto com um jornalismo que tem um maior compromisso com a verdade, não que seja dono da verdade, sim, mas um compromisso de buscar essa verdade e um compromisso com a sociedade como um todo, responsabilidade com os efeitos daquilo que ele publica. A gente sempre teve essas duas possibilidades coexistindo. É que parece que agora uma está ganhando, né, do ponto de vista das práticas majoritárias. O que a gente tem hoje é uma desvalorização da palavra como um todo. Sim. Eu volto a dizer, não é uma coisa só do jornalismo. Eu, assistindo filmes antigos, eu gosto de filmes antigos, assistindo alguns, a gente vê como a palavra equivalia a um documento. Na nossa sociedade, aqui no Brasil mesmo, e ainda algumas pessoas mais antigas, gente do interior, ainda não volta atrás na sua palavra, não, oral. A palavra é ouro. Assim, se eu falei, é documento. Pois é. Acabou. Como no jogo do bicho, passou a ser vale o que está escrito, a palavra oral já não valia tanto, e agora nem a palavra escrita está valendo tanto assim. Você pode dizer o que quiser, você pode ir e voltar naquilo que você disse, né? Do ponto de vista da política, isso é uma prática recorrente dos políticos, infelizmente, não de todos, mas principalmente daqueles que só querem seus cargos e seus rendimentos. Então, o que a gente vê é que hoje a palavra ela está esvaziada, né, da sua relação com o real. Sim. O jornalismo é reflexo e é um amplificador dessa situação. Ele faz com que isso se dissemine cada vez mais. E o fato de que a gente tem hoje no vocabulário corrente das pessoas a expressão fake news, né, notícias mentirosas, né? Isso é uma contradição em termos, porque se é notícia não pode ser mentira, porque notícia é o relato de um fato, né, acontecido. Se não aconteceu, não é fato, então não merece ser noticiado, não pode nem ser noticiado. A mentira não é uma notícia, mas hoje isso está correntemente sendo empregado por grande parte da população. O que acontece então é que a gente não tem mais jornalismo. Muitas vezes isso é confundido com jornalismo e a gente muitas vezes tem o jornalismo para pequenos nichos, como eu falei, em que pouca gente tem interesse ou tem tempo, né? Esse podcast que eu falei que estava ouvindo, do Fio da Meada, o pesquisador, não recordo o nome dele agora, mas ele estava falando lá que o fato de que a economia se globalizou e que os estados e os governos não podem mais prometer bem-estar social às populações, isso é uma coisa muito interessante que ele falou. E por que não podem? Porque o bem-estar social depende do ganho, do salário, né, das condições de produção que devem ser ofertadas a quem produz, que é o trabalhador, né, e condições de produção são moradia, alimentação, saúde, descanso. Isso não pode ser mais ofertado. Por quê? Porque se você não fizer aqui, porque o governo daqui proibiu que você explorasse o trabalhador, eu, dono de multinacional, vou lá para a Índia, vou para o Camboja, vou para o Paquistão. Nem sei se existe Camboja mais. Existe. Eu me transfiro e vou explorar lá o trabalhador, né? Vou obter minha mais-valia, usando termos marxistas, lá. Então você não consegue mais, como governo, segurar. Ora, existem pessoas que têm fortunas equivalentes a países. Sim. Elon Musk, Bezos, da Amazon. Então, nenhum governo tem mais poder. E o que é que acontece então com as pessoas? Elas perdem a crença de que podem confiar
nesses governos, porque esses governos não podem proporcionar. Quem vai proporcionar? A empresa. Aí se transfere a crença para a empresa, para a pessoa que fala, que vai prometer mentiras, coisas que ela não vai dar, mas como a palavra não tem mais correspondência com o real, as pessoas acreditam nas mentiras. E o jornalismo, para não perder lucro, o jornalismo comercial, sim, da grande mídia, embarca nessa também. Então é capitalismo, é má fé? Não é só má preparo, não? Porque, por exemplo, eu não estou falando que a culpa é dos jornalistas, não. Os jornalistas sim. são empregados. Mas, por exemplo, eu estou entrevistando você. Eu sou seu leitor, eu sou seu fã. Mas se você disser algo que é claramente uma inverdade, eu vou ter que dizer, Josimei, se você chegar assim, Sérgio, porque eu viajei, eu fui para La Paz, capital do Chile. Eu vou ter que dizer, Josimei, desculpa, mas a capital do Chile é Santiago, não é La Paz. Só que, no entanto, hoje, veículos ditos sérios, veículos da grande imprensa, por exemplo, dizem barbaridades. Para citar uma que é clichê. Não, porque Lula é comunista. Mas aí o repórter pode chegar. Amigo, qual é a evidência que você tem que Lula é comunista? O vice de Lula é Geraldo Alckmin. O vice anterior de Lula era um mega empresário mineiro conservador. Aonde que Lula é comunista? Então, assim, por que o repórter não diz mais? É capitalismo ou é preparo? Não diz mais ou cada vez diz menos? Pode ser isso. Não é? Por que isso acontece? Qual o diagnóstico? As pessoas são complexas, né? Eu não posso falar por todas as pessoas e não posso também dizer que fulano agiu assim ou ciclano agiu assim, porque vai ser a razão pessoal dele, sim, ele e suas circunstâncias. Mas o que eu posso dizer é que jornalista que trabalha para uma empresa que é muito maior do que ele, que depende dessa empresa para sustentar seus filhos, muitas vezes ele tem que capitular e seguir a linha editorial daquela empresa. Sim. Qual é o problema disso? O problema disso é que você está vendendo o que para o jornalismo é a sua força de trabalho, que é a sua mente, o seu pensamento. Então eu vi ao longo da minha vida de jornalista, por um tempo depois de professora, muitos jornalistas começarem a acreditar naquilo que a empresa mandava ele dizer. Nossa, esse processo é estranho, né? Mas acontece, porque senão você enlouquece. Se você mantiver seus ideais e continuar dizendo barbaridades ou aceitando as barbaridades que vão ser publicadas em seu nome, né? Você enlouquece. Então, ou você capitula e passa a acreditar naquilo e a defender, e aí a gente tem jornalistas pobres de direita, porque jornalismo não deixa ninguém rico, não, né? não. Mas vira um pobre de direita. Ou então você sai do circuito e você vai ser um pobre de esquerda, porque também não vai ficar rico. E aí a gente tem o jornalismo independente alternativo que sai desse quadro que você está apresentando, mas tem pouco alcance, porque as pessoas também não estão tão interessadas nessas verdades que doem tanto. Perfeito. Fica um lembrete aqui de Josemei, não seja jornalista, você vai ser pobre de qualquer forma, de direita ou de esquerda. Olha aqui, jornalista até hoje, não é tão ruim assim. Pobre. Bom, pobre. De esquerda. Somos. De esquerda, mas pobre. A pergunta aqui do Matheus Levi, aqui presente. E daqui a pouco vai ter a pergunta da Luiz, que a gente vai entrar na literatura daqui a pouco. Mas a gente vai falar de vida acadêmica também, né? TV universitária. Sou um livro aberto. Vamos lá, Matheus Levi. Uma pergunta. Em um mundo de blogueiros, em que muitas pessoas amadoramente filmam e postam, entre aspas, notícias de forma altamente tendenciosa, você acredita que o jornalismo perdeu espaço e respeito por essa banalização da informação e do que seria um senso crítico? Boa pergunta, dando uma aprofundada no que eu tinha perguntado. Boa pergunta. Vamos e com lá. certeza foi isso que aconteceu. Nós perdemos, os profissionais do jornalismo, perdemos espaço para os amadores do jornalismo, porque as empresas, eu fiz o panorama agora há pouco, as empresas produziram esse tipo de ambiente em que a informação, como moeda de troca, não tem uma correspondência com o fato real, né? Ela é usada como mercadoria para o lucro, então ela, como qualquer mercadoria, ela pode ser feita de acordo com
a demanda que existe ou com a vontade do fabricante, ela é vendida e é publicizada como algo que tem valor, mas não exatamente pelo valor que ela tem em termos de justiça social, de organização social, de benefício para a sociedade, mas em termos do seu impacto emocional, que é isso que vende, né? Daí a imprensa marrom, daí o sensacionalismo das grandes mídias. O sensacionalismo não é só da imprensa marrom. Então, se as empresas fazem isso, o que é que acontece com o jornalista? O jornalista, ele acaba sendo também, como sempre foi, um trabalhador que vende a sua força de trabalho ao grande capital, ao dono do meio de produção. Ele acaba sendo também um vendedor. Né? Isso é triste, as pessoas, mas como vende o seu pensamento? Você não come pensamento, né? Então, tem boleto para pagar. Eu sou extremamente crítica. Eu saí do jornalismo, virei professora porque eu não conseguia compactuar com isso. Eu não conseguia ser boa jornalista. Eu saí pedindo demissão de um bocado de trabalho. Aí eu tive sorte de virar professora da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, o que me deu sustento e eu pude dizer o que eu queria dizer. Estou podendo dizer até hoje. Mas o jornalista acaba sendo essa pessoa que é facilmente substituída, porque o que ele faz, Matheus, você acabou de dizer, qualquer um pode fazer. Se é para dizer mentira, qualquer um pode dizer mentira. Né? Se é para vender um fato como se fosse algo extremamente sensacional, um publicitário pode fazer. Aliás, eu fui publicitário também. Também foi? Vamos falar sobre isso. Eu achava que era mais honesto, porque eu dizia, eu estou fazendo propaganda. Propaganda. Né? Mas, enfim, um publicitário pode fazer isso, não precisa ser um jornalista. Agora, eu lamento demais, porque hoje o que acontece é que você não tem mais confiança nas informações que você recebe. Esse é um problema de políticos fascistas, de extrema-direita. Não é que eles mintam, é que eles fazem a gente desconfiar de toda a informação, como se tudo fosse mentira. Né? Então há um falseamento da realidade numa situação como essa. Então a gente não sabe mais se vive uma ficção ou se está vivendo uma vida verdadeira. Então o jornalismo, quando ele era sério, responsável socialmente, ele servia de baliza, ele era um parâmetro do que realmente estava acontecendo e do que se escondia por trás da aparência de felicidade ou de coisa boa ou até de coisa muito ruim, que isso vem de jornal, né? A gente ia no jornalismo sério e descobria a verdade. Agora precisa cavar o jornalismo sério. Eu estou falando aqui para um pequeno público e vendo que a maioria das pessoas não conhece esses podcasts que eu estou falando, porque não tem tempo de ouvir também. Tempo de ouvir, não tem tempo de ouvir. Ou porque a divulgação talvez não chegue. Não tem dinheiro para divulgar. Não tem, isso, não tem dinheiro. Por exemplo, no Saiba Mais, a gente sempre enfrentou esse desafio. Como fazer chegar a mais pessoas. É verdade. Marja Kaline Gomes comentando. Comentário ou pergunta? Vamos lá, Marja Kaline, valeu Marja, sempre presente aqui. Hoje um dos jornais que mais tem audiência são os sensacionalistas. A audiência dá patrocinadores e anunciantes. Sim, né? Sim, é verdade. Precisa de audiência, com a audiência você mostra os números. Tanto que hoje nas redes sociais, os jornalistas mostram números. Eu tenho 500 mil seguidores. Coisa estranha, né, Josimei? Infelizmente, o jornalismo ele não existe fora nem por sobre a sociedade. O jornalismo é parte de um comportamento maior que ele ajuda a agravar. Mas a sociedade ela também está indo nessa direção de viver só do consumo de imagens vazias, né? A sociedade do narcisismo. Tem vários estudos aí sobre o que as mídias sociais fizeram de mal para a nossa sociedade. E o sensacionalismo, que era dos jornais, dos telejornais, agora está na tela do seu celular. É fácil. E substituiu o jornal, né? Em idos tempos, não que tenham sido melhores, que eu não sou nostálgico, mas você comprava o jornal, folheava o jornal. Hoje você pega aqui, a informação chega para você, pode ser um vídeo de 10 segundos. Agora eu tenho visto
cada vez mais notícias sobre o cansaço das telinhas, o cansaço da sobrecarga de informação que está começando a acontecer entre jovens. Entre jovens. Eu tenho um filho que é designer, ele é concept artist de jogos online e ele trabalha desenhando personagens no computador, né, no tablet e tudo. Ele desistiu de fotografar com celular e máquina digital, ele está fotografando com máquina analógica. É mesmo? Ele não aguenta mais telinha. E a BBC publicou uma reportagem ontem falando de como os jovens estão fazendo detox das mídias sociais, deixando de publicar, porque eles estão cansando. As pessoas estão começando a ver que após horas rolando a tela, que é um vício, né? Já está super estudado como vício, isso de você não conseguir se desligar do seu celular, não conseguir parar de olhar as notificações, as atualizações, né? Isso está cansando, porque depois de horas fazendo isso, você pergunta para alguém o que foi mesmo que você viu. Exatamente. Né? A pessoa não tem mais capacidade de reter a informação porque é um excesso. Né? Edgar Morin chama de miséria informacional. É quando você tem informação demais. O resultado é uma miséria. Muito, muito, muito bom. Inclusive, os jovens já abandonaram o Facebook, que era a rede, né, de Mark Zuckerberg. Eles já abandonaram, os jovens não estão. O Facebook virou uma terra de cinquentões e sessentões. É verdade. Né? E no Instagram os jovens só botam publicações nos stories. O feed eles não usam, enfim. Isso aí valeria ainda mais estudos e muito debate. Se você quiser pegar jovens, tem que fazer dancinha no TikTok. Tem isso. Tem isso. Ayrton Barros, convocado, uma cerveja, por gentileza. Quer mais alguma coisa? Não? Pra mim tá bom. Tá bom, água? Tá ótima a água. Não teve vinho, né? Pois é, da próxima. Da próxima. Eu recebi uma promessa. Promessa aqui. São duas promessas, mais uma entrevista e vinho. E vinho, olha aí, a próxima vai render. A gente vai passar para a literatura, mas vamos aproveitar para passar a parte acadêmica, que também é muito interessante. Ou seja, a CDF autoproclamada, autodeclarada, boa leitora, claro que ia fazer mestrado, doutorado e pós-doutorado. Como é que foram esses processos? Onde você fez? Como é que foi tudo a partir de ser professora da UFRN? Bom, quando eu estava jornalista e depois publicitária, a ideia de ser professora não me agradava muito, não. Porque eu lembrava daqueles livros que eu lia no recreio enquanto as crianças brincavam, né? Sim. Eu pensava, professor, é um pouco isso. Mas aí apareceu um concurso. Eu, na época, era diretora da TV Universitária. Você foi durante alguns anos? Eu fui duas vezes. Né? Fui entre 91 e 95 e depois entre 2007 e 2011. Que era a TVU com prédio ali na Princesa Isabel. A primeira vez foi lá e depois já no campus da UFRN. Sim. Então eu, quando já era diretora da TVU, abriu um concurso para o Departamento de Comunicação na área de televisão. Eu trabalhava com televisão na época. E aí, João Bezerra, que era o meu marido na época, ele disse, olha aí, esse concurso foi feito para você. Televisão é a sua experiência. E eu tive um problema de gestação, tive que ficar de licença 2 meses. Então, eu acho que a providência, o destino, as deusas todas do universo conspiraram, porque eu tive que ficar em casa, eu não podia levantar da cama, então estudar. Haja estudar para concurso e aí consegui passar para professora do Departamento de Comunicação, inicialmente com disciplina prática, porque eu parei de ler, viu? O tempo que eu fui jornalista, eu parei de ler. Jornalista não tem tempo de ler. Não tem tempo, eu fiquei 10 anos sem ler, foi 10 anos de jornalista e 10 anos sem ler. Aí tive que ler para o concurso. E aí redescobri o prazer da leitura. Redescobri, aí não quis só ser professora. Eu tinha que estudar para ser professora, mas eu queria estudar para saber mais. E aí resolvi fazer um mestrado, fiz aqui mesmo, na UFRN. E depois de fazer o mestrado, eu queria continuar. Era uma questão não só de busca de conhecimento, como também de ascensão na carreira, né? Para você ganhar mais, para você ter outros cargos.
precisava da titulação. Sim. E aí eu fui fazer o meu doutorado na PUC de São Paulo por orientação de Ceiça Almeida, que foi minha orientadora de mestrado. Ela disse, é bom ter uma experiência fora, né? E como professora você tem algumas facilidades para isso, recebe uma bolsa, né? Sim. Tem mais facilidade de trânsito no meio acadêmico. Então eu fui fazer em São Paulo, morei lá 4 anos e depois fiz o meu pós-doc no Rio de Janeiro. Morei 7 meses lá na PUC, na UFRJ, no Rio de Janeiro. E em todas essas situações eu descobri que é muito legal ler, mas é muito bom escrever sobre aquilo que você leu. E eu estou aproveitando, agora eu sou aposentada da UFRN e resolvi, pela 3ª vez na minha vida, ou 4ª, se a gente considerar o meu tempo na publicidade, mudar de carreira, né? Porque eu fui jornalista, publicitária, depois professora, tudo começando do zero, porque não sabia nada, nem tinha nenhuma formação. E agora escritora. Eu não comecei do zero, mas como escritora eu só estou aparecendo agora, né? As pessoas não sabiam que eu escrevia. Alguns anos já. Alguns anos. Mas, tipo, esse livro aqui ele foi publicado em 2015, se eu não me engano, ou 2014. Sim. Eu estava na ativa como professora. Sim. Esse 2014. eu tenho. Pois é. Era ele, aí passava um tempão sem publicar, porque eu estava dando aula, eu estava orientando trabalho, e aí, depois de 4, 5 anos, publicava mais um. Então, uma carreira de escritora com tanta pausa, né? Você não aparece para o seu público como escritora. Então, o trabalho agora é esse, é me deixar conhecer. Isso. E vamos à pergunta de Aloísio Azevedo sobre literatura. Agora vamos abrir aqui para literatura, mas a gente falta o jornalismo ainda. Tá certo. Né, até o final. Aloísio, nosso hostess aqui na Manimbu. Josemei, discorra sobre o papel do escritor em nossos tempos. Qual é a importância da literatura engajada e formadora de consciência? Ótima pergunta. Acho que eu preciso saber direito, Aloísio, que literatura engajada é essa e formadora de consciência é essa. Porque eu diria que toda boa literatura forma consciência. Boa literatura forma. Né? Porque eu acho que a literatura é um modo de realização do humano em sua forma mais profunda. Né? Você mergulha dentro de si para escrever. Você precisa fazer isso, porque se você não fizer isso, você vai dizer obviedades e fake news. E isso todo mundo pode fazer, né? Não precisa ser escritor para fazer isso. Sim. E você precisa, fazendo esse mergulho, mergulhar no que é profundamente humano. Né? E a realização dessa humanidade é, para mim, a formação de uma consciência. Agora, por engajada, seria aquela literatura que diz qual é a tendência política dela? Eu acho que esse é um outro tipo de literatura. Né? A literatura boa literatura, com certeza ela tem responsabilidade com o seu olhar, o olhar que ela lança sobre a humanidade, né? E ela deve tornar o ser humano um ser mais denso, mais profundo, mais humano. Eu não quero nem dizer, porque às vezes a humanidade é tão ruim que se a gente disser tá mais humano, está dizendo que tá pior, né? Não sei. Eu estou com dúvidas sobre a humanidade. Mas alguma coisa da ordem de uma maior ética e responsabilidade com o futuro da vida no planeta, humanos e não humanos, com o planeta como um todo. Eu acho que a boa literatura, se ela é boa, politicamente ela tem este efeito e esta responsabilidade. O engajamento, eu acho que, se ele for muito explícito, esse engajamento for muito claro para o leitor, ele pode correr o risco de ser panfletário e aí ele não causar o efeito que a boa literatura pode causar. Eu vou explicar o que eu quero dizer com isso. Nesse livro de contos aqui, tem um conto
eu acho que, eu não vou dizer que ele é o melhor, mas eu acho que eu posso falar isso sobre o meu livro, porque fui eu que escrevi. Sim. Ele é irregular, tem uns que não são tão bons. Agora, esse, eu acho que ele é bom, eu acho que eu consegui passar aquilo que eu queria. E como é que eu entendi que eu consegui passar o que eu queria? Porque o editor do jornal Tribuna do Norte, na época, que foi onde eu publiquei todos esses contos inicialmente, era Osaí Vasconcelos. Quando ele leu este conto que eu publiquei, ele disse: Josemey, você pegou pesado, né? Aí eu disse: você achou? Eu disse: achei. Aí eu comentei: ele vai ser reeditado, esse livro, porque ele não tem mais, está esgotado, vai virar um formato digital, depois eu vou tentar conseguir. Bom sinal, né? É bom sinal. É bom sinal. Livro esgotado é sempre bom. Então eu estava conversando com o pessoal da editora da UFRN, que foi quem publicou esse livro, com o designer e a editora, que naquele momento estava conversando comigo, Camila. E eu falei: gente, eu sei que eu não posso mudar esse livro, algumas coisas eu mudaria, outras eu manteria. Como um conto aí que eu sei que chocou na época que eu publiquei, e eu fui reler para a reedição e eu mesma fiquei chocada comigo mesma. Acontece comigo. E aí a editora disse: eu também fiquei chocada com ele. O livro, o conto, é sobre pedofilia. E ele não é nada engajado, no sentido de que ele não está dizendo, né, que a pedofilia é uma coisa horrível, que é uma coisa monstruosa. Ele está dizendo o contrário. E quando você termina, você está chocado. Entende? Aí eu não sei se o engajado seria nesse sentido, de eu declarar que sou contra, eu sou visceralmente contra a pedofilia. E por ser tão contra, eu fiz um conto que fala como se fosse a favor dela. Como se fosse a favor. Mas não fala não, eu fiquei feliz. Quem lê tem que ficar chocado. É Sim. Isso que eu quero com esse conto. Escuta, esse tema é muito bom, porque isso leva a uma questão. Eu estava até conversando esse assunto com Natália Chagas. Tropa de Elite, de José Padilha, não obstante os defeitos que José Padilha pode ter cometido ao longo do tempo... Principalmente depois, né? Tropa de Elite 1 e 2 não são uma apologia à violência. Eu também Eles não são. Assim, Contudo, uma parte da população e dos espectadores começou a romantizar o Capitão do Nascimento e a violência. Só que o filme justamente critica aquilo, como também acontece com a série americana The Boys, da qual critica uma postura e as pessoas glamorizam. Como é que você vê isso? Eu assisto, viu? Você gosta de The Boys? É muito horrível, mas eu gosto. Horrível no sentido de qualidade? Não, de qualidade ele é bom. É que você termina agoniado com aquilo. Tem algumas cenas que... Você é igual a Verinha Rocha, que não gosta de violência. A Verinha estava conversando aqui que odeia violência. Eu não gosto também não, mas não é isso não. Bacurau, você gostou? Gostei, claro. Mas não é sobre The Boys, a série. Sou leitora de anime, de quadrinhos, de comics, mangás e tudo. Animes não, são filmes. Enfim, The Boys, o problema é que não é aquela violência só gráfica que é muito em moda hoje, que veio junto com a fake news, veio junto com tudo isso, essa violência gráfica excessiva que está banalizando a violência. Não é isso, é porque aquela violência lá, do ponto de vista psicológico, ela é tão intensa, The Boys, que faz a gente se sentir mal. Mas, por exemplo, eu vi uma discussão no Twitter, pra quem não conhece The Boys, deve estar achando um saco, mas a gente vai terminar logo isso. Vocês têm que ser nerd. Tem que ser nerd. Né? Mais ou menos. Em The Boys, o Capitão Pátria é visivelmente uma crítica. Visivelmente. Só que no Twitter eu vi uma discussão romantizando ele. Meu Deus. Como romantizar o Capitão Nascimento. Que o próprio Wagner Moura já disse que aquilo é uma crítica. Embora não seja o pior dos personagens. Assim, então como é que a gente... Eu concordo totalmente com o que você falou. Mas como é que... Não é se explica. Como é que se dialoga com quem está consumindo a arte que aquilo é uma crítica, não é uma apologia? Aí é um problema, eu acho que de formação de leitor e espectador, né? Nós temos problemas na escola, nós temos problemas nesse tipo de cultura da superficialidade, né? A superficialidade da imagem, né? Não que as imagens sejam sempre superficiais,
Mas acontece que a imagem, do jeito como ela é tratada na mídia digital hoje, e nas mídias institucionais ou comerciais, elas são imagens superficiais na maioria das vezes. Isso faz com que o leitor e o espectador perca a sua capacidade de entender. Me parece que está havendo uma crise de entendimento ou compreensão, né? Porque, digamos que, ainda que as pessoas possam não entender o Capitão Nascimento, eu diria que o tratamento de thriller que tem ali, né, pode pegar as pessoas que são menos afeitas a ler nas entrelinhas e procurar profundidade na mensagem, pensar que aquilo é realmente só um thriller, né? Como é que alguém pode achar que não é crítico matar uma pessoa com um saco plástico como tortura? Sim. Né? Aí você pensa, o problema não é da obra, né? O problema é do espectador. É do espectador. É do espectador, que perdeu a capacidade de compreensão. Eu tenho visto hoje as pessoas usarem argumentos, entre aspas, numa discussão, em que elas dizem uma coisa numa frase, na frase seguinte elas negam aquilo que elas acabaram de dizer e elas não veem nenhuma contradição, nenhuma incoerência no próprio discurso, né? Então, infelizmente, eu acho que é isso que acontece. A gente precisa formar melhores leitores, a escola precisa ser mais valorizada, né? Não é possível uma sociedade que acha que professor não vale nada ter aluno que vale alguma coisa, não tem como. Nossa, isso aí já dá um conversa de botequim à parte, né? Pois é. Vamos lá, tem uma pergunta aqui de Natália Chagas. Depois de tantas vivências, o que te inspira? Eu me senti uma dinossauro agora. É verdade. Não, mas eu tenho orgulho das minhas vivências. Eu sou o tipo de mulher que tem orgulho de estar envelhecendo, né? Isso é uma coisa muito rara na sociedade e não é uma coisa sem custo você gostar disso, né? Ainda mais quando você conversa com as amigas e você diz, olha só, envelhecer tem um lado tão bonito. O quê? Onde está a beleza de envelhecer? Quando eu falo, é fisicamente, eu estou falando, tem um consenso sobre envelhecer ficando sábio, que isso é bacana, né? Envelhecer estando em paz, isso é bacana, eu acho tudo isso bacana. Mas os homens, nesse sentido, embora muitos estejam mudando de postura, até agora tem uma postura mais saudável em relação ao envelhecimento e a cultura que produz isso, tá? Sim. Produz essa facilidade para os homens e essa dificuldade para as mulheres. Não escondem os cabelos brancos, as rugas e dizem, eu escuto muitos homens dizendo isso, né? As minhas rugas são um mapa da minha vida, de tudo que eu vivi, como é que eu vou apagar isso, né? Então, foi uma brincadeira, eu não tenho problema nenhum em assumir que as vivências são muitas e elas me fazem o que sou, né? A história de que eu sou eu e minhas circunstâncias, e as minhas circunstâncias têm duração no tempo. Então, o que me inspira hoje é... Veja só, eu reclamo das imagens sem profundidade, porque é também uma área de estudo para mim. Durante o meu tempo de acadêmica, eu tenho estudado a teoria da imagem, mas não são todas as imagens que são superficiais. Existem imagens, aquelas que são simbólicas, que elas remetem a coisas muito profundas. E hoje eu tenho feito pequenos textos, como nesse livro... Cadê? Você vai fazer esse aqui? Eu adoro esse. Ai, obrigada. Esse é o que Pinto Júnior me emprestou. Pequenos livros, pequenos textos que estão aqui dentro desse livro, que eles se inspiram em imagens. Como hoje a gente tem nas mídias sociais, né? Hoje mesmo eu fiz um texto inspirado numa fotografia que o meu filho, que hoje usa máquina analógica, fez. Ele mostra umas folhas em contraste com a luz, em preto e branco a fotografia, então a silhueta das folhas, você vê que as folhas estão todas furadas por algum bicho que comeu. E isso me inspirou, né? A natureza me inspira, me inspiram as vivências, não só as minhas, mas das pessoas que estão ao meu redor. Verinha, que está aqui, tem uma história maravilhosa que eu disse que vou transformar num conto. Verinha,
vamos gravar. Que maravilha! É uma história maravilhosa que ela tem, uma vivência dela. Então essas vivências me inspiram. Eu estou captando isso o tempo inteiro, né? Uma das coisas que eu acho que é muito importante para quem é escritora é você, como eu disse no texto de hoje, estar aberto e respirar. Porque quando você respira, eu disse isso, eu estou traduzindo meu poema, ele foi um poema mesmo. Isso. Eu disse isso porque tem um fundo filosófico. Quando você respira, entrar em você, você é menos você, porque uma parte de você é ar. Então você fica permeável ao mundo. É preciso ser permeável ao mundo para poder escrever, senão você vai escrever coisas que não significam muito, que podem ser jogadas ao vento e ninguém vai nem sentir nada, porque aquela escrita sua não tem um valor para além das meras palavras que você juntou. Que maravilha! A produção está me dizendo, Áglio, 1 hora de programa, é isso? Eu falo muito. Para mim não tinha passado nem 25 minutos, mas dá tempo ainda, a gente vai chegar na literatura aqui ainda. Vamos chegar na literatura, vamos falar dos livros. A jovem leitora e jovem poeta premiada, de repente começou a publicar livros, com espaço de tempo, como você falou, mas de repente começou a publicar e tem livro recente à beça. Fala sobre sua produção poética, muita coisa interessante aqui, alguns eu li, outros eu não li. Casa de Penhores, poesia. Como é que foi? Esse daí foi interessante. Olha, os jovens espectadores, será que tem algum? Porque você disse que no Facebook só tem 50. Infelizmente. Então, todo mundo vai saber do que eu estou falando. Quando for para o YouTube, os jovens vêm. Este livro é mimeografado. Porque na época eu era uma jovem estudante de comunicação, tinha 19 anos. Não, 18 anos. E esse livro surgiu do meu trabalho como bolsista lá da universidade. Eu era bolsista da Pró-Reitoria de Extensão e eles criaram essa coleção chamada Marginália. O nome é ótimo. Pois é. Aí, Franco Jaziello trabalhava lá e ele foi, digamos, o curador. Ele me ajudou a escolher que poemas deveriam ser publicados, me deu sugestões, mexeu junto comigo em alguns deles, outros ficaram do mesmo jeito. E esse livro, ele foi lançado no Forte dos Reis Magos, tinha um festival de artes na época. Foi bem legal. Que bacana. Ter feito isso. 1982. 82, eu tinha 19 anos. Nossa. E o reitor da universidade era Diógenes da Cunha Lima. Faz tempo que eu não olho para esse livro. E o pró-reitor era Pedro Simões Neto. Pedro Simões, irmão de Joventina, que já partiu. Nossa. Pois é, e Franklin Jorge, na época, já era jornalista, ele fez uma boa crítica a esse livro, sabe? E eu, depois dele, nunca mais publiquei poesia, porque ninguém quer publicar poesia da gente. Ninguém. Poesia não tem valor no mercado, ninguém compra, ninguém... Né? Nenhuma editora diz eu vou bancar seu livro de poesia. Por isso que eu publiquei muito mais livros científicos, porque aí tinha quem bancasse, né? Então eu sou autora de muito mais livros científicos do que de outro tipo de escrita. Como, por exemplo, esse. Pois é, esse A palavra sobreposta. Fala um pouquinho sobre esse. Sim. Esse daí foi minha pesquisa de mestrado. Sim. Que eu transformei em livro e transformei também em vídeo documentário. Está no meu canal do YouTube, chama Imagem sobre Imagem, a Segunda Guerra em Natal. Eu busquei com essa pesquisa entender um pouco a cidade em que eu morava, Natal, por meio das suas imagens, mas a partir de um recorte específico, que era o que havia sobrevivido na cidade da Segunda Guerra. Porque Natal, todo mundo diz, é uma cidade sem memória, é uma cidade que não se gosta, que não se valoriza, ninguém acha que Natal é uma boa cidade. Eu sei, muitos natalenses que eu conheço dizem, Natal não é uma boa cidade. Não vou usar os termos que eles usam, não, porque Natal não é uma boa cidade. E eu lembrei, quando estava fazendo essa pesquisa, que no curso de comunicação, Cassiano Arruda Câmara era professor de publicidade, ele disse, nós na nossa agência de publicidade descobrimos que a relação do natalense com o Natal é tão estranha porque a maioria das pessoas que moram em Natal não é natalense, naquela época. E a gente fez um pequeno levantamento na sala de aula, acho que tinha nem 10% de natalenses, o resto era gente do interior, gente de fora, tipo eu
Sou natalense, mas nasci em Guarulhos. Isso. Você nasceu aonde? Nasci em São Paulo. Ó, Nosso produtor, Aglio, nasceu em Juiz de Fora e nossa assistente de produção, Natália, nasceu em Governador Valadares. esta é Natal. No Rio Nádia. Grande do Norte. Mas não Pau em dos Natal. Ferros, não em Natal. Pois é. Damião. Hã? Macharanguape. Macharanguape. Gente. Tereza Paulo, no Piauí. Ainda tá valendo. Verinha, natalense? Regina também. Regina e Verinha natalenses. Então, Dois natalenses. Dois natalenses. Aloísio, São Paulo Potengi. Aí. Então, 3 natalenses. Ariel. Currais Novos. ou seja, de isso, Josimar. quantos somos aqui? 15? 15. 3 natalenses. 3 natalenses. Pois é. É isso. Isso desde 1980, gente, que Sim. a gente sabe disso. E aí eu queria saber que cidade é essa, formada por gente que não é daqui. que não é daqui. Que não se sente tão bem acolhido pela cidade. E aí, por meio desse, o que a gente chama de recorte em ciência, né, é um exemplo que vai ilustrar e iluminar todo esse restante. E isso era a Segunda Guerra. E claro que a Segunda Guerra também não está muito preservada nos seus monumentos até hoje. Se você buscar saber sobre a Segunda Guerra, o que aconteceu em Natal, você tem que ir por livros. São os livros que vão dizer, porque não tem tantos monumentos. Tem um pouquinho não tem. lá na rampa agora, recuperaram, mas é pouquinho só. É pouco, né, em relação... pouco. E aí eu fui buscar os vestígios. Os vestígios estão aí. Eles só não são valorizados, não são preservados, não são bem cuidados e não são vistos. Natal poderia explorar melhor a Segunda Guerra, Josimei? Com certeza, com certeza. A prova é o interesse que esse livro desperta. O Margot falou que usou ele. Isso. O meu vídeo no YouTube é bem usado em sala de aula. Podia ser usado turisticamente, inclusive. Pois é. Poderia ter um uso até capitalista. Poderia, né? Mas nem isso. Nem isso. Nem isso. Vamos falar dos outros livros. Passamos por aqui. Vamos falar pela ordem. Qual? Não, Ancestral é agora. Mais um científico aqui. Mais um esse daqui científico. foi... No Limite da Traição. Comunicação de massa, cinema e vínculos sociais. Só temas que eu gosto. Como é que foi a origem desse livro? A origem foi de uma prática. Eu participava de um programa, um projeto, na verdade, de extensão da universidade. Eu já tinha criado nessa linha e fui para o mesmo tipo de programa, de projeto, no Núcleo de Arte e Cultura, que era a exibição de filmes em locais que não eram cinemas. O primeiro projeto era a exibição de filmes em sala de aula, mas não para alunos, para quem quisesse assistir, com discussão posterior. Depois a gente fez no NAC o cinema na rua, cinema na praça, a gente levava filmes para bairros periféricos, porque, olha só, outra coisa também que o tempo não melhorou. Quem tem acesso a cinema é classe média. Sim. Nós não temos cinema em bairros periféricos, nós não temos custos de cinema, nem hoje, nem nunca, que permitam as pessoas irem assistir, porque não é só o cinema, é o transporte, às vezes a alimentação, que você precisa, a pipoca, que é caríssima. Enfim, a gente levava para bairros periféricos, para centros comunitários, para praças e lota de gente, porque é uma atividade comunitária. As pessoas vão ver com seu pai, sua mãe, seus filhos, a bicicleta, leva tamborete de casa, fica todo mundo até, às vezes, conversando, mas olhando para a tela e discutindo o filme. Quer dizer, o cinema vira uma outra experiência. Isso me fascinou na linha de Cinema Paradiso, do Tornatório, né? Então, eu fui pesquisar isso e pesquisei as experiências em Natal com esse tipo de cinema, e em outros lugares do Brasil, em São Paulo também. Descobri que isso está no mundo todo. E que sempre que tem cinema ao ar livre, tem público. Pinto Júnior fazia em Parnamirim esse projeto. Pois Era maravilhoso. É maravilhoso, é maravilhoso. Cria vínculo. Então, a tese, isso é uma tese, né? A tese é de que o cinema e as mídias, quando elas são transformadas em experiências comunitárias, elas são capazes de criar uma grande vinculação social, muito diferente do que acontece com as mídias hoje, que atomizam, né, os seus participantes. Maravilhoso. Vamos continuar a ordem dos livros.
Me ajuda aqui com a ordem, Josemei. Agora é o quase conto? Ordem cronológica, é isso que você quer? Se for cronológica... Minimamente cronológica. Eu acho que deixar esses dois para o último. Esse daqui veio, então... O quase conto. Ou foi esse daqui, meu Deus. Essa coletânea... Essa é uma coletânea... De contos eróticos femininos. Pronto. Mas eu não sei se ela foi... Mas independente. Foi. Ela foi antes desse aqui. Fala sobre a circunstância dela. Uma coletânea, que é um tema que você gosta, empoderamento feminino. Vamos falar sobre mas isso. Mas eu nem participei dele pensando nisso na época. Eu acho que a prática feminista, hoje eu me reconheço como feminista, ela muitas vezes ela vai sendo construída com os acontecimentos. Não foi exatamente um planejamento e um projeto, né? Mas esse livro foi o seguinte, eu estava fazendo doutorado em São Paulo e uma amiga que era professora na época da Universidade Federal Fluminense e era escritora, decidiu fazer uma coletânea de contos femininos escritos por mulheres, que não é uma coisa muito comum. Até hoje não é comum. Esse livro foi de 2002. Eu estava procurando a data aqui, eu não achei. Eu acho que foi 2009, na verdade. Mas a reedição dele, que é 2009, eu acho que ele foi de 2002, o primeiro. Já tem seus 20 anos. É um livro premiado pela União Brasileira de Escritores. Então ela disse que queria escrever, saiu convidando escritoras que ela conhecia, algumas famosas, a Olga Savari está aí. E ela me convidou e eu fiquei muito honrada, porque eu não era nem tão escritora na época, era mais professora. E a gente escreveu cada uma um conto. E eu estou contando isso agora porque estou aposentada, agora eu já posso. Também as vivências me permitem. Isso. Porque na época que eu escrevendo conto com vergonha de mim, do espelho. As mulheres são muito reprimidas. Você não sabe. Pergunta aqui se alguém vai contar suas memórias eróticas assim em público. Ninguém vai contar, nem eu. Quer dizer, isso não é memória. Não é memória. Tem um livro daqui, né? Pode. Pode contar, mas a maioria das mulheres não conta, né? Sim, aí como é que foi? Aí recebeu o convite? Sim. Não, aí recebi o convite, fiquei escrevendo com muita vergonha e pensando, meu pai vai ler, minha mãe vai ler, meu ex-marido vai ler, meu filho vai ler, meu Deus do céu. E ninguém leu, ainda bem. Minha família não gosta. Ninguém lê, filho não lê livro de pai, não. Mas foi engraçado porque a gente lançou esse livro no Rio de Janeiro. E lá vem Ney Leandro de Castro com um buquê de flores. Nossa! Meu Deus do céu! Uma pessoa de Natal tá lendo aquilo. Esse Ney sempre foi leitor de coisa erótica. Tanto foi leitor e escritor. Escritor, como era de Natal, escreveu um ensaiozinho, um artigozinho na Tribuna do Norte, dizendo as escritoras de Natal que ele gostava, e saiu citando e disse, Josimei, suas memórias eróticas. Eu disse, a minha mãe do céu. E a minha mãe leu, porque ela não leu o livro, mas ela leu o jornal. Ela leu o jornal. Josi, você publicou suas memórias eróticas? Eu disse, não, mãe, não é memória, isso é ficção. E esse tá doido, esse Ney tá doido. Mas, enfim, é um livro que me deu muito orgulho e eu acho que é empoderador mesmo, porque nesse lançamento, no Rio de Janeiro, foi convidada uma atriz para ler os contos, todas as escritoras ali, então a gente se sentiu apoiada, era um coletivo, e o fato de que aquilo que eu escrevi estava sendo lido em voz alta, me disse, gente, isso é literatura, sabe? Então, pode. Nossa, que maravilha! Aqui, todos os sentidos. Contos eróticos. Esse está esgotado também, vocês esgotado? não vão ler, não, tá? Eu não vou dar esse, não. Estante virtual é um atalho. Pode ser. Sempre acho no estante virtual. Aí vamos chegar agora ao... Agora os dois... o Quase Conto. O Quase Conto. Mas a gente já falou dele. Falou dele, falou assim. Vamos chegar aos dois mais atuais. Os dois mais atuais. Ancestral, Dona Lourinha e suas histórias. Fala sobre a origem dele? Esse livro, há muitos anos, estava guardado lá no fundo da minha vontade, porque eu sabia que tinha que escrever, mas eu não tinha vontade de escrever esse livro. Porque se tratava da história da minha avó, que é uma história extraordinária, agora que está na forma de livro, várias pessoas aqui leram e podem testemunhar. Eu sabia que precisava ser contada,
e principalmente porque ela era uma mulher de origem pobre, analfabeta, de sobrenome popular, de origem popular, portanto ela não ia ficar registrada em nenhum lugar, como não ficam nem as mulheres, em geral não as mulheres, nem os homens quando eles são também pobres e são analfabetos. Sim. E aí eu criei coragem com as leis de incentivo, né? A lei Paulo Gustavo e a lei Aldir Blanc, e submeti como projeto os 2 livros, as 2 leis, e eles foram aprovados. E com isso eu tive que escrever. Não, muito Eu submeti, já foi aprovado, aí tem que escrever e publicar. Não tem Mas jeito. eu já vinha fazendo uma pesquisa sobre ele há 20 anos. Há 20 anos que eu vinha juntando material, entrevistando pessoas, juntando fotografia. E acelerei esse processo, consegui uma ajuda de assistente de pesquisa, porque como era a história da minha avó, eu não conseguia ser muito objetiva. Sim. Eu precisei de alguém para me ajudar a organizar os dados. Eu também não queria que a história dela fosse vista como a história de uma pessoa solta no mundo sem um tempo. Então, Sim. eu precisei fazer uma pesquisa histórica, de contextualização, antropológica, para entender a dimensão de todas as coisas que a minha avó foi. Rezadeira, benzedeira, parteira, escritora, artista plástica, tudo isso tendo nascido no interior do Rio Grande do Norte e sido muito, mas muito pobre, quase a vida inteira. Né? Costureira, bordadeira, também esqueci de dizer. E eu fui atrás das informações. O que isso representa na cultura? Essas bordadeiras, essas benzedeiras, essas parteiras, que a gente está perdendo, né? Elas estão morrendo e isso não está ficando. Ela está. Ela agora está. E tem outros. Eu ando vendo umas manifestações sobre isso. Teve o grupo de Titina Medeiros, fez o Candeia, né? Uma peça de teatro. Eu vi que agora foi no Goiamum Audiovisual exibido um filme sobre rezadeiras também. Gabriela Salles tem um documentário sobre as mulheres da Vila de Ponta Negra, também nesse sentido. Pois é, então... Eu estou começando a ver também, que tá vendo, felizmente está tendo. Um resgate dessa memória, que é muito importante, claro. É muito importante na cultura. O que eu estou escutando de pessoas que leem, dizem assim, eu quero uma Dona Lourinha, onde é que eu posso consultar? Onde é que eu posso achar alguém que vai me dar o que ela dava às pessoas que procuravam ela, né? Que maravilha! Tá aqui. Esse dá para conseguir. É por qual editora? Esse é pela Escribas. Escribas. Tem lá na Cooperativa Cultural. Isso. Eu não sei se tem aqui na Manimbu também. Se não tiver, pede para Fialho. Pede para Fialho. Fialho responde em 5 minutos. Fialho é bom de rede social e é bom de zap. E chegamos ao ilustríssimo jornalismo. A notícia em desenho satírico e o cartão amarelo. E esse livro, Josimei? Esse livro, como eu disse, começou a ser escrito quando eu estava terminando a faculdade, em 1984. Olha pra cima. Ali, ó. Não, olha pra cima. Tá aqui. Pois é, aqui na Manimbu. Na Manimbu, com destaque. É só vir aqui na Manimbu, né? Tá aqui. Vários exemplares, olha aqui. Então, eu comecei a pesquisar esse tema lá, quando eu estava fazendo, lá em 1984. Quando eu estava fazendo doutorado, em 2002, eu busquei publicar um artigo baseado no tema e eu consegui despertar o interesse de uma revista acadêmica de circulação grande. Eu disse, então esse tema ainda vale. Mas isso foi em 2002, estamos em 2025. 20 anos depois, 23 anos depois, eu disse, eu não posso deixar esse tema morrer porque ele ainda está atual. E aí fui renovar a pesquisa, fui entrevistar pessoas que podiam acrescentar atualidade ao tema e consegui entrevistas com muita gente legal, começando com uma que eu fiz lá em 1984, que foi com o Enfio, que estava aqui em Natal, e eu entrevistei para este trabalho. Era uma entrevista inédita, nunca tinha sido publicada antes, e ainda vale, ela ainda é atual. E aí, com a entrevista feita com ele, eu pude perceber que era muito importante entrevistar os que estavam em atuação hoje ainda. Entrevistei Cláudio, que é daqui do Rio Grande do Norte, mas atua na Folha de São Paulo. Entrevistei Brum,
que está atuando aqui, Tá é até super hoje, premiado. sim. Ivan Cabral, que trabalhou no Cartão Amarelo, que é a coluna, né, de charges que eu, na época, pesquisei. Entrevistei Túlio Rato, que faz a Papangu, e agora Papangu na Rede, uma revista satírica. Entrevistei Solino, que fez na época, ele era chargista na época, ele fez um jornal em homenagem a Enfio, na época em que ele morreu, junto com Cláudio, Ivan, né, e com um outro chargista que hoje não atua mais, está no Rio de Janeiro. E entrevistei também o editor da revista El Jueves, que é uma revista satírica espanhola que está desde a década de 70 sendo publicada lá. E eu me tornei leitora da revista, porque eu gosto, leio até hoje. E ele me deu uma entrevista, então tem um internacional aí. Nossa Senhora! Esse livraço está aqui, ilustríssimo jornalismo, está aqui na Manimbu. Produção, 1 hora aí? 25. Josimei, por mim eu ficava aqui até meia-noite batendo papo. Coitados dos espectadores, eles Não, os espectadores vão protestar, daqui a pouco vai ter comentário. Tinha um monte de perguntas para fazer, mas até para liberar aqui a Manimbu, a gente vai ter que, contra a minha vontade, que fique registrado, a gente vai encerrar o programa. Peraí, tá aqui. Agradecer aqui o apoio, a gente tem um apoio que viabiliza o programa da Adurne Sindicato, Associação Médica do Rio Grande do Norte, Cartório Paiva Amaral, CUT do Rio Grande do Norte, Livraria Manimbu, Arte e Cultura, agradecer a Luiz e a Nádia, Sindipetro, Sinmed e Sintro. Só não temos Casa Bahia. Casa Bahia. Eu acho bom não ter mesmo, Casa não. Bahia não tem. Casa Bahia não. A família Klein não. Registrado aqui. Deus me agradecer a você. Muito obrigado. Agradeço, Foi uma entrevista maravilhosa. Uma salva de palmas para Josimei Costa. Vou agradecer a Josimei, agradecer a todo mundo que está aqui, muita gente bacana e 2 velhos lembretes. O programa fica no Facebook Sérgio Carvalho, é só ir lá e assistir. E amanhã, sábado, já estará no YouTube. É só ir no canal do YouTube Conversa de Botequim, se inscrever, seguir lá e assistir. Muitas formas de assistir o programa. Todos e todas, muito obrigado e até o próximo Conversa de Botequim.